Flávio Gomes, ele é se fosse um animal, um bicho, é um abutre. Ele espera a carniça estar para fora para ele sobrevoar. Porque ele é maluco, velho. Ele tá esquecendo. Vamos dividir em duas partes aqui, o seu mini abutre. O Flamengo, ano passado, montou um timaço, jogou uma barbaridade, encantou todo mundo e ganhou quase tudo que tinha para ganhar e todo mundo aplaudiu. Ponto. O senhor Oswaldo Pascoal tem razão, sim. Ano passado, todo mundo queria jogar no Flamengo. Então o senhor não pode esquecer as coisas que aconteceram. É que nem quando alguém pergunta pra mim aí, Abel, você não falou semana passada que o Flamengo é o melhor time do Brasil? Gente, o Flamengo continua sendo o melhor time do Brasil. Que se você for pegar individualmente o elenco, podia tomar de 11 ontem. Agora, vocês não vão falar pra mim que em termos de jogador de individual, o Flamengo não tem o melhor time do Brasil, gente. Pelo amor de Deus, meu. O Flamengo tem dois atacantes, sai o Gabigol e o Pedro. Então vamos com calma, né, Abel? Que eu acho que o Flamengo errou na contratação do técnico, eu acho que errou. Porque precisava ser estrangeiro, porque tinha que ser estrangeiro, porque se não fosse estrangeiro... tem que ser estrangeiro, não pode ser brasileiro. Quando eu falei Rogério Ceni na época, que não desceu o pau. E eu vou dizer mais pra você, Abel. Lá no Atlético Mineiro, ninguém mais aguenta o Sampaoli. Ninguém aguenta o Jorge Sampaoli. Todo dia o Sampaoli fala que vai embora. Todo dia. Os dirigentes do Atlético Mineiro estão com a cabeça desse tamanho. Foi assim no Santos. E nada me tira da cabeça que desde que estava aquele onda do Jesus fica, Jesus sai, que o negócio do São Paulo era dirigir o Flamengo. Toda vez tem isso. Então, não é porque o Jorge Jesus veio, Abel, que deu tudo certo, que todo treinador estrangeiro vai dar certo. Pronto, eu precisava desabafar, porque o Flávio Gomes tira qualquer um do sério, Abel. Eu vou aproveitar, Benja, e amigos, a fala do Pascoal, do Flavinho, já para começar dizendo que eu discordo do Pascoal quando ele disse que em 11 jogos não dá para os jogadores ainda estarem enjoados do técnico. Eu acho que dá sim, porque ele chegou dizendo logo na primeira entrevista dele, olha, eu vou fazer as coisas aos poucos, eu não vou mudar muito, porque esse time é isso, porque esse time é aquilo. E desde o primeiro jogo, tudo que ele fez foi mudar tudo. Mudou, não tinha rodízio, agora tem, não estou discutindo se é certo ou errado, mas mudou tudo, deixando jogadores que todo mundo falava que tinham que estar na seleção brasileira, como o Gerson e como outros, no banco de reservas, mudou o jeito de jogar, o time todo mundo sabia, do goleiro até o ponto esquerda, como a gente falava antigamente, qual era o time do Flamengo, ele mudou tudo. Então eu acho que, olha, se fosse um técnico brasileiro já estaria demitido, porque, olha, não deu certo. O Domi no Flamengo não deu certo, provavelmente, ou talvez eles não vão demiti-lo agora, porque foi não um perrengue, mas foi muito difícil, foram até a Europa, olharam vários técnicos, tal, para chegar à conclusão, e aí traz o cara lá da Espanha para cá, a multa com certeza é altíssima, não sei se é isso mesmo, ouvi dizer que é 10 milhões de euros, então talvez não o demitam agora. Se fosse um brasileiro, já estaria na rua, porque desde o início, ele destruiu. Sabe o que passa na cabeça do torcedor do Flamengo? Ele destruiu um time que estava tudo certo. É óbvio que cada treinador, cada pessoa tem o seu jeito de atuar, o seu jeito de trabalhar. Só que o torcedor do Flamengo está cansado já. O Flamengo era um time que ganhava e ganhava dando show. Foi assim quase o ano inteiro passado. E ontem fui humilhado. Mas com o Jorge Jesus no começo desse ano não foi, Abel. O Rodrigo Caio, para mim, é o retrato. O Rodrigo Caio, para mim, futebol que ele está jogando desde o ano passado, ele tinha que ser convocado para a seleção brasileira, como já foi. E ontem o Rodrigo Caio foi um desastre. No quarto gol, que o cara rouba a bola no meio campo e começa o contra-ataque, o Rodrigo Caio perde a dividida com o cara ganha a dividida do Rodrigo Caio como se estivesse ganhando a dividida do meu filho de 9 anos. No segundo gol, o cara domina a bola, olha, ajeita e chuta lá no ângulo e ninguém chega perto dele. Isso não existe
existia no Flamengo. Não existia. O Isla, se eu não me engano, é o que estava mais próximo. O primeiro gol, eles fazem uma tabela, um gol espetacular. No meio da zaga, tava o Léo Pereira, o Rodrigo Caio. Então, pode ser que eu queime a língua e que o Domi vire tudo e daqui a um mês o Flamengo esteja voando ainda com o técnico espanhol no comando. Pode ser. Mas, olhando hoje tudo o que aconteceu, não deu certo. Não deu certo. E acho que é possível, sim, os jogadores já estarem enjoados, porque, assim, eles gostavam muito do Jorge Jesus. Tudo deu certo com o Jorge Jesus, a química deu certo. E com o Domi parece que não deu certo, não. Outro dia o Arrascaeta, vocês lembram? O Arrascaeta ficou fora de um jogo e aí surgiram informações de que poderia ser por causa da parte física. O Arrascaeta foi nas redes sociais e postou: olha, não tenho nenhum problema físico, tá tudo bem comigo. Isso aí foi um recado para quem? Foi pro técnico ou não foi? Eu tô errado? É difícil, eu acho assim, é muito difícil a continuidade. A torcida do Flamengo está, em português, claro, está de saco cheio, porque ela ficou mal acostumada, entre aspas. E ela está vendo tudo ao contrário agora. Foi um único jogo bom do Flamengo, foi contra o Bahia. Mesmo na sequência de 4 vitórias, o jogo que o Flamengo lembrou, o Flamengo do ano passado, foi aquele 5-2 contra o Bahia, só. Ô Pipo, eu quero ouvir o Pipo, que o Pipo também cobriu Corinthians, o Pipo entende quando o clube está borbulhando, ele vive lá bastidor, ele acompanha tudo. Ô Pipo, eu vou dizer um negócio pra você. Não deu certo. Não deu. O Flamengo tem um timaço na mão. Tem um timaço. O Campeonato Brasileiro está começando agora. Ou você que cobriu tanto tempo lá os bastidores do Corinthians, você que acompanha treino, que acompanha tudo, fala um negócio pra mim. Vendo o jogo de ontem, você vai dizer que ele não perdeu o comando do time? Um time que toma de 5-0 com essa passividade toda? Ah, que é isso, Pipo? Bem, já foi. Tem uma frase que ficou famosa minha, né? Que foi a maior vergonha da história de um time de futebol. A de ontem foi a do Flamengo. Foi a maior derrota, foi a maior vergonha da história do Flamengo. Mas não foi com todo o maçã, respeito. né? O Flamengo já tomou de 7, o Flamengo já tomou de 6, o Flamengo já teve inúmeras derrotas, mas se você pega os períodos em que o Flamengo levou essas derrotas, eram períodos de um time ou em construção, ou então com escalações muito ruins, né? Equipes que brigavam até contra rebaixamento naqueles anos de 2005, 2004. Então era absolutamente normal que aquele time, né, sofresse algum momento, algum resultado acachapante. E ainda assim era muito difícil. Agora, quando você pega o time que é o melhor do Brasil no papel, quando você pega o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Recopa, o time que há 6 meses quase bate campeão mundial, e esse mesmo time com praticamente a mesma escalação, com 90% daquela escalação, que todo mundo sabe de cor e salteado, que qualquer clube do Brasil gostaria de ter essa escalação, e esse time toma o 5-0 da forma que tomou, do Independiente Del Valle, que também é um grande time, diga-se de passagem, apesar de muita gente não conhecer, ou muita gente ainda não abrir um pouquinho os olhos para o que acontece também na América do Sul, mas a derrota ela é uma vergonha, ela é uma coisa ridícula. O Flamengo jamais com esse time poderia levar mais de 2, 3 gols, quiçá levar 5-0 e como tomou 5-0. Parecia uma coisa proposital, porque não vai me dizer que a altitude não era. Já vi times brasileiros jogando em Quito e jogando de igual para igual, né? Fazendo gols, levando, perdendo, às vezes ganhando também, já aconteceu. Não dá para dizer que é só o grandíssimo futebol do Independiente Del Valle. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que dentro de campo existe um problema grave, crônico no Flamengo. A ideia não foi comprada. Eu falo que o Domenech pode entender muito de futebol, pode entender de treinamento, pode entender de atividade, pode entender de conceito, claro que sim. Ninguém trabalha 14, 15 anos com o Guardiola se não soubesse alguma coisa teórica, né, de futebol. Só que lembram lá atrás, quando eu falei a respeito disso, lembro que foi... meu Deus do céu, depois de Flamengo e Atlético Goianiense, agora não vou me recordar, mas foi aquela história. O Flamengo, ele pode ter um grande teórico do futebol, mas a prática
A gestão grupo é ela que forma grandes treinadores. Uma coisa é você ser um grande auxiliar. Tá cheio de grande auxiliar que hoje é técnico de futebol. Só que quantos deles que deram muito certo na carreira e que não ficam perambulando pra lá e pra cá em clube porque de fato eles não têm esse manejo, né? É você administrar um grupo de jogadores ou o detalhe que vai tirar a sua atividade de campo, que é muito conhecedora, para você transformar isso, sabe, na ideia comprada pelo grupo. É hora de você fazer uma mexida, quando fazer uma mexida, por que fazer uma mexida, qual jogador que merece ser trocado de posição e utilizado em outra, como que você vai tratar esse jogador de uma forma mais multifuncional em campo. São N coisas que, se o cara não tiver o domínio de grupo, ele vai perder o grupo e vai perder o time. Ontem foi uma aberração o Diego, capitão, camisa 10 e titular da equipe do Flamengo. Desculpa, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Não era assim com o Domi, vai ser agora. Jogador que trava meio campo. Quando que em sã consciência agora vai colocar o Diego de camisa 10 da equipe? Sabe, tá lá, um cara importante pro grupo, tem história, mas o momento não é bem esse. O Arrascaeta não pode jogar que nem um tonto ali aberto na esquerda e não acontece nada com ele. Ele é o cérebro do time. O cérebro do time tem que jogar no meio campo no Flamengo. Ele tem que comandar o Flamengo, como ele sempre fez. Se o Bruno Henrique tá recuperado, joga com o Bruno Henrique. Sabe? Então, assim, a escalação já começou completamente errada e um time marcando com 5 lá na frente, sobrando o Arão como único volante, sendo que o Arão não é marcador, todo mundo sabe disso. E outra coisa, trotando nos gols, né? Com, sabe, um desinteresse, parece que naquela posição, que foi assustador, e com o Thiago Maia no banco. Se teve alguma coisa que nesse ano 2020 o Flamengo trouxe de bom, de novidade, foi o Thiago Maia. Ele, no mínimo, tinha que ser titular do Flamengo, né? Então são situações de outra coisa. E o Gabriel com uma indolência. Alguém viu o mapa de calor do Gabriel ontem? Isso pra mim foi uma das coisas mais assustadoras que eu também vi num jogo de futebol. O centroavante do Flamengo, que é o artilheiro da temporada, que é um grande jogador, o mapa de calor dele, é só vocês pegarem aí qualquer site, SofaScore, Soccerway, qualquer site de análise. Se o Murilo conseguir pegar rapidinho, é só colocar no ar. É uma coisa, assim, é uma baixaria aquilo ali, juro por Deus. Um centroavante que passou o jogo inteiro no mapa de calor dentro do círculo de meio campo. O centroavante do Flamengo, artilheiro da temporada, passou o jogo no círculo do meio campo no mapa de calor. Não sou eu que estou inventando, está lá. As análises estão lá. Então, a partir do momento que você vê isso, tá tudo de ponta cabeça. Tá tudo de ponta cabeça. Né? É comando. O Marcos Braz tem que ser cobrado também. O Landim, se precisar, tem... Olha, é isso aí. Esse é o mapa de calor do Gabriel. Eu não estou brincando. O Gabriel, que é o melhor jogador atacante, isso é zoeira, passou o jogo aí. Cara, isso é zoeira. Inacreditável. Não é. Não é zoeira, Benjamin. Não é zoeira. Eu acho que isso aí é zoeira. É sério isso? Não é zoeira. Porque pra mim era sério zoeira. Isso? Porque era toda hora que ele pegava a bola pra, depois de um gol, pra dar saída de novo. Eu te juro que eu achei que era zoeira. Não é zoeira, Benjamin. Isso está nos sites de análise de futebol. Inclusive, outros nossos companheiros no Linha de Passe, no Rodada Fox, nos nossos programas do Canedice, todos eles mostraram isso. Não é zoeira. Então é o que eu tô falando. A partir do momento que você vê o mapa de calor desse do Gabigol, peraí. Alguém tem que cobrar técnico, alguém tem que cobrar o jogador, né? Porque a gente viu que o Gabigol fez semana passada. Depois que ele deu o chiliquinho, não saiu mais do time. Peraí, mas ele vai jogar pela bola ou vai jogar gritando com o técnico? Ah, não quero lá ficar depois do jogo, não vou fazer regenerativo porque eu tava no banco, eu sou isso. Nunca mais saiu do time. Peraí, amigão. Tá justificando, de fato, em bola, em intensidade, essa possibilidade de ser titular do Flamengo? Não é porque, assim, teve uma história lindíssima no ano passado. Linda, a história dele no Flamengo, ele está na história do Flamengo. Se não como não o maior centroavante de todos os tempos, mas um dos 3 maiores, sem dúvida alguma, pelo que ele fez no ano passado. Agora, não é por isso que ele tem que ser intocável. Não é o Zico, calma, né? Então... Mas a bola chegou nele, a bola não chega nele, ele tem que voltar, né, meu? Não, mas não, chega também, perdeu um monte de gol também, perdeu o gol contra o Ceará. Chega também, mano. A bola tá chegando, os caras não estão querendo fazer nada com a bola, esse que é o problema.
Bruno Henrique, quando entra também não acontece nada, Gabigol. Ou então o Domi lê de fato que alguns jogadores estão incomodados, que alguns jogadores, sabe, né, estão com a cabeça em outro lugar e reformula, oxigena em algumas posições esse elenco do Flamengo para dar um susto nos caras e com o aval da diretoria. Ou então, se ele ficar continuando escalando alguns nomes aqui a colar, trocando os caras de posição, vai perder o grupo. Vai perder o grupo. Como pra mim, depois da derrota de ontem, acho dificilmente que essa ferida será fechada. O Flamengo abriu uma ferida muito grave, muito séria, porque, repito, não há qualquer desculpa, é inadmissível, é um absurdo, é uma vergonha, a maior da história do Flamengo até em Libertadores, tomar de 5-0 com o time que tem. Tomar de 5-0 com aquelas escalações que o Flamengo tinha, Tigre Ramírez, não sei quem, aí é compreensível, claro, o time é uma porcaria, vai tomar um pau. Agora, com esse time, tomar 5 da forma que levou, não dá pra aceitar nunca, nunca. Todo mundo lá dentro tem que ser cobrado. Tem que ter uma reunião de portas fechadas. Aconteça o que acontecer naquela reunião. Se os caras quiserem se xingar, chutar Gatorade, o que for, não interessa. Mas que resolvam e que alguém seja cobrado e que alguma coisa venha à tona. Se tem jogador, como o Pascoal colocou, que ficou bicudo porque não foi vendido, porque não foi isso, então, meu amigo, alguém senta com os caras e fala assim, quer ficar ou quer sair? Quer sair, a gente resolve. A gente vende, não tem problema. Depois vai no mercado e busca. Não tem nenhum Zico aqui. Não tem nenhum Zico no Flamengo. É difícil de contratar? Vai ser difícil, mas o Flamengo vai buscar. A gente vende você e você seja feliz. Ou fica satisfeito 100% ou vai embora. 99% quando o jogador está assim num clube de futebol, geralmente arrebenta elenco.